Olá, pessoal. Estamos mais vez tendo uma aula sobre Parashat Shavua, Parashat Ki Tisa. O assunto de hoje será um único e especial. A imprensa informou constantemente sobre o desastre que atingiu o país. Uma misteriosa epidemia repentinamente eclodiu e causou a morte dos moradores de todas as cidades. De todo o país, centenas de vítimas foram relatadas e os números continuam a subir. As autoridades locais pediram aos moradores que se oferecessem para tarefas urgentes de evacuação e enterramento dos mortos. Um estado de emergência foi declarado em todo o país. O governo se reuniu para uma reunião de emergência e, no final, o primeiro-ministro anunciou ao país os detalhes do desastre. Em uma voz embargada, interrompida de vez em quando pelas lágrimas, ele confirmou que o número de vítimas havia passado dos 10.000 e, aparentemente, os números não eram definitivos. O primeiro-ministro anunciou que uma comissão estadual de inquérito foi criada para investigar com urgência as circunstâncias que levaram à epidemia e recomendar maneiras de impedir o desastre. A comissão se reuniu com urgência para sua primeira reunião, mas antes de publicar suas conclusões, vários boatos circularam na rua. As hipóteses que apontavam para direções diferentes. Os médicos expressaram muitas hipóteses, mas as muitas e diversas contradições entre eles não acalmaram as coisas. Alguns insistiram que se tratavam de um ataque terrorista sofisticado ao introduzir um perigoso vírus. Alguns tentavam explicar que as causas da peste eram as fontes da água. Os astrólogos também tentaram explicar que tudo se devia à rara localização dos corpos celestiais naquela época. Atenção especial foi dada à opinião das autoridades religiosas. Esses alegaram que a causa da epidemia foi o censo feito pelo Departamento de Registro de População. Por outro lado, pessoas realistas alegaram que não havia nenhuma conexão lógica entre a ação administrativa conduzida pelo povo e pelo governo. As autoridades religiosas basearam sua opinião no escrito na Torá, como conta Shemot, capítulo 30, versículo 12, e não haverá mortalidade ao contá-los. Nesta porção, a Torá nos ensina que o censo da população deve ser feito através de um meio shekel da época, e não através de contagem das pessoas cabeça por cabeça. A Torá nos alerta que caso a contagem seja feita do modo citado na Torá, cabeça por cabeça, não haverá uma longa vida. Porém, caso seja feito através de moedas, haverá uma longa vida. Uma vez que esse aviso não foi preservado, as palavras da Torá foram cumpridas em um grau surpreendente. O descrito na Torá não é algo técnico. Consta no livro Shmuel Bet, capítulo 24, que David Amelech mandou Yoav, seu ministro do exército, contar ao povo. E como resultado do censo, houve uma epidemia que causou 70.000 mortes em poucas horas. Naquela época, não foi montada uma comissão estadual de inquérito, pois David Amelech sabia exatamente o real motivo da epidemia. A punição e a maneira de sua ocorrência indicavam claramente o pecado. A raiz dessa proibição está a promessa feita por Deus a nossos antepassados, a nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, que lhes foi prometido que não haverá modo de serem contados por serem de certa quantidade, que já não haverá como serem contados. Em relação a Abraham, está escrito na Torá, Bereshit, capítulo 13, versículo 16. Se alguém puder contar o pó da terra, a sua semente também será contada. Ou seja, a possibilidade de contar a quantidade das pessoas do povo de Israel é a mesma possibilidade de contar a quantidade total de todos os grãos de areia do mundo. Aquele que faz um censo diretamente sobre as pessoas nega essa promessa celestial dada a nossos antepassados. As punições celestiais são geralmente dadas no mesmo assunto que o pecado, mesmo que o nosso caso, assim como o pecado era o mesmo, nesse caso veio a recompensa, diminuição do povo. Rashi explica na Parashat Ki Tisa. O mal olhado está presente em algo contado. Caso uma boa virtude de certa pessoa, ou um bom ato de certa pessoa, passe a ser um assunto público, automaticamente o grau de justiça pode prejudicar seu ponto de sucesso diminuído. Consta no Talmud,
Baba Metzia 42a. A brachá, a bênção, não é encontrada na coisa medida ou na coisa contada, e nem na coisa que foi verificado o peso. A brachá sobrenatural requer um milagre oculto, com o mínimo de publicidade possível. Por sua vez, o milagre público requer uma publicidade maior. Pode ser que o indivíduo ou grupo está digno da missão oculta. Porém, para que haja um milagre explícito, deve haver méritos ultra especiais que nem todos os têm. E mais ainda, quando a contagem, peso e medida impede que isso aconteça. A Torá proíbe contar as pessoas diretamente. Essa contagem é feita somente por meio de uma moeda de meio shekel, que será dada por cada pessoa. Ao contrário de qualquer campanha de angariação de fundos, não serão procurados os grandes doadores. Aqui, cada um deve doar, sem diferença se é rico, pobre, a mesma moeda de meio shekel. E assim consta na Torá, Shmot, capítulo 30, passou 15. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que a metade de meio shekel. Essa campanha de arrecadação de fundos foi realizada em seu formato especial, a fim de atualizar a igualdade absoluta entre todo o povo de Israel. A contribuição homogênea do meio shekel apagou em termos concretos as diferenças artificiais que dividem as pessoas. A obrigação de contribuir igual e precisamente a mesma quantidade criou uma unidade, construiu uma parceria do destino, dando a cada pessoa importância e valor. Todos perceberam que o status econômico, social e intelectual não tem importância, porque perante o Criador, todo mundo é igual. O tempo da captação de recursos foi a grande honra do indivíduo. O indivíduo versus o geral. Houve um apelo a cada indivíduo que foi convidado a contribuir com sua parte. Se uma pessoa não cumpriu com sua obrigação com esse fundo, a outra parte não poderá completar sua parte. Tão importante é o indivíduo que carrega sobre si a alma da nação. Mas por que metade do shekel? A doação de todo um shekel não servirá aos mesmos objetivos espirituais que mencionamos? A resposta é não, de modo algum. A sensação da metade é muito importante. A metade ensina que o indivíduo, como indivíduo, precisa do próximo para alcançar a perfeição. Nunca pode completar a iniquidade do povo sozinho e trazê-lo para seu reparo. Em virtude desse trabalho, que é imposto a todos eles, cada um deles constitui metade da necessidade da conclusão. Aquele que faz um censo diretamente sobre as pessoas nega essa promessa celestial dada a nossos antepassados. As punições são geralmente dadas ao mesmo assunto que o pecado. Mesmo nesse caso, como o pecado no mesmo nesse caso, vem a recompensa, a diminuição do povo. Muito obrigado a todos. Shavuot Tov.